E o Xodó Conversos de hoje traz Narlon Cássio, do sertão baiano para o mundo. Uma história de vida marcante e marcada por pessoas que realmente fazem a diferença no mundo. Olá, meus xodós! É com o coração palpitando que trago esse programa muito especial hoje para vocês. Narlon Cássio, do sertão baiano para o mundo. Narlon é natural de Riacho de Santana, no oeste baiano, também o meu pedaço sagrado de chão, e ele vai nos contar um pouquinho da sua trajetória acadêmica, da sua história de vida, que, como já disse, é marcante e marcada por pessoas que realmente fazem a diferença no mundo. Sabe aquelas descrições do nosso Xodó Conversos que eu sempre compartilho com vocês? Me vesti de sonhos e me transformei. Ao me transformar, transformo também o mundo ao meu redor. Se vista de sonhos é sobre tocar pessoas e, tocando pessoas, acariciar o mundo. Pois é, Narlon é a concretização desses meus versos, desses meus sonhos. Não à toa e não tão desvairados assim, uma vez que são compartilhados ou outros não estariam compartilhando desses sonhos desvairados, mas necessários para nos impulsionar a vida. É com muito orgulho, é com muito amor por essa pessoa linda que o Xodó Conversos apresenta para vocês Narlon Cássio, do sertão baiano para o mundo. Olá, professora Tatiana, tudo bem? Que prazer poder fazer parte dessa iniciativa. Muito obrigado pelo convite. Eu me senti extremamente lisonjeado e honrado com o convite quando veio. E aqui hoje finalmente consegui arrumar um tempinho para gravar essa entrevista, né? Esse bate-papo nosso. Eu sou Narlon Cássio Boa Sorte Silva, sou nascido em Riacho de Santana, Bahia, onde morei até os meus 17 anos de idade. Estudei e tive toda a minha formação primária e o ensino fundamental em Riacho de Santana também. E hoje eu moro em Vancouver, no Canadá, e trabalho e estou aqui há mais ou menos um ano, mas já resido no Canadá há 5 anos e tive toda a minha formação secundária em São Paulo e aqui, não é? Parte dessa nossa conversa que você sugeriu, um dos tópicos foi falar sobre como e por que eu acabei saindo da minha cidade de Riacho e vindo para cá. Como que eu cheguei aqui, na verdade, não é? Pois bem, eu sempre tive muita curiosidade, bastante curiosidade, na verdade, assim, por conhecimento mesmo, saber as coisas ao meu redor. E naturalmente sempre tive uma inclinação acadêmica desde do ensino fundamental, primeira e segunda série, mas sempre tive alguns problemas que, de certa forma, não permitiram que eu vivesse todo o meu potencial na escola. Uma coisa muito comum, né? Que algumas crianças têm, assim, essa experiência. E hoje, pensando naquele tempo, eu tenho certeza de que poderia ter feito muito mais até dentro da escola. Mas, de qualquer forma, eu sempre tive essa inclinação acadêmica que é para estudar e
ser bastante curioso. Eu sempre gostei muito de literatura, especialmente poesia. Sempre gostei bastante de história, geografia, disciplinas que, de certa forma, me colocavam como entendedor do processo sócio-histórico e cultural no qual eu estava inserido. Sempre fui muito fascinado assim por isso, na verdade, por entender o meu lugar e entender o contexto histórico do Brasil, o contexto histórico do interior da Bahia. E isso veio bastante através da escola. E também sempre fui muito envolvido com artes e as disciplinas de filosofia, sociologia, justamente por me permitir, além da expressão do pensamento, também a expressão artística, que é a base fundamental, eu acredito, da minha vida acadêmica, é a apreciação pelo conhecimento e pela escrita, principalmente, que dentro da academia, dentro da universidade, a gente precisa bastante escrever, não é? Escrever artigos, livros e tal. E essa minha base vem bastante, vem muito mesmo, do meu interesse por poesia, por literatura, filosofia e tal. Enfim, nesse contexto do interior da Bahia, de Riacho de Santana, de uma família bastante pobre, meus pais nunca pisaram na universidade e os meus irmãos, infelizmente, nem puderam se formar na escola mesmo. Mas, de qualquer forma, eu acabei conseguindo me formar no ensino médio quando veio um convite do meu tio, que morava em São Paulo, para eu me mudar, para viver com ele e ir lá tentar um curso profissionalizante ou um curso na universidade mesmo. E esse foi o momento chave, assim, que me levou a acabar saindo da Bahia, saindo de Riacho, para buscar uma coisa melhor. Naquele momento da minha vida, as coisas estavam bem difíceis, porque meu pai tinha falecido quando eu estava na oitava série, eu tinha 14 anos. E até, assim, perto da morte do meu pai, a gente sofreu bastante com problemas de alcoolismo, violência doméstica, coisas que realmente tornaram a vida muito difícil naquela época. E por conta de ser de família humilde, não ter uma renda muito alta, minha mãe a gente não conseguiu meio que ter muitas oportunidades e até cogitar, não é? Outras oportunidades, como tentar fazer uma faculdade mais próxima em Salvador ou, sei lá, no interior da Bahia, no sudoeste, ali, as universidades estaduais e os institutos federais, mas a gente não tinha condição alguma disso. Então o meu tio, que é irmão da minha mãe, ao qual eu sou muito grato, a quem eu sou muito grato, me estendeu a mão e disse que me ajudaria com o custo de vida se eu decidisse ir para São Paulo morar com ele. E foi o que me salvou. Você vê, quando eu conto a minha história, eu falo desse momento porque realmente salvou. E isso é algo que eu sempre carrego comigo, porque, muito embora no momento não parecesse que seria um gesto muito grande, mas acabou sendo muito grande mesmo. Esse gesto do meu tio. E nessa ida para São Paulo, eu acabei recebendo uma bolsa do Enem para estudar educação física na Universidade 9 de Julho, que é uma universidade privada em São Paulo. E o Enem cobriu a minha bolsa de licenciatura. Uma das razões pelas quais eu queria fazer educação física foi em grande parte, a inspiração que eu tive de um grande amigo, que nunca foi meu professor, na verdade, formalmente, mas me ensinou bastante, que é o Carlos Magno Grilo. Eu sempre cresci muito assim, dentro da família Nogueira ali, não é? E acabei me envolvendo e conhecendo e tendo a honra assim, de me tornar amigo de alguém como o Grilo, que se tornou uma referência enorme. E ele é profissional de educação física, vive isso, dá aula na escola, e eu sempre admirei muito isso, né? E como eu sou fascinado por esporte,
Fundei o primeiro time de basquete, por exemplo, que a gente teve em Riacho. Eu era muito fã de basquete também, e ainda sou. Nessa época, a inspiração que eu recebi dele, não só como profissional de educação física, mas também como um poeta, um artista, um músico, uma pessoa bastante íntegra e, de certa forma, pensando muito além dos outros e muito à frente também. A referência dele foi essa referência de um intelectual, na verdade, que conseguia enxergar muito além do que os outros conseguiam. E eu fiquei um pouco fascinado e assim, eu pensei, poxa, educação física seria algo que eu certamente adoraria fazer, que eu iria gostar de fazer. E tem uma pessoa que eu admiro bastante, que é um professor de educação física, seria uma honra para mim também. Se eu tornasse-me um professor de educação física. Então, foi aí que eu entrei na universidade em São Paulo. E foi uma época bem difícil. Nada, na verdade, na minha vida nunca foi fácil. Porque eu tive muito suporte do meu tio, de verdade, assim. Mas a gente morava muito longe da universidade, então eu saía de casa super cedo, às 5h30, 6, para pegar ônibus de 1h30 para chegar na universidade e chegar em São Paulo. Foi tudo muito assim, São Paulo é enorme, é gigantesco. E tudo meio que se tornou muito difícil, mas aos poucos eu fui desenvolvendo uma certa maturidade para entender que cada desafio que se apresentava seria parte da minha caminhada e que eu precisava, de certa forma, dar o meu máximo para vencer cada obstáculo, não é? E essa foi a segundo evento importante assim da minha vida, que foi dentro da universidade, entender o meu papel e saber que eu poderia fazer muito dentro da universidade, muito mesmo. E foi quando eu comecei a me envolver com pesquisa científica, como aluno de iniciação científica de um dos professores do programa de educação física. E isso despertou em mim um interesse enorme por entender de forma metódica o mundo em que eu estava inserido, o mundo acadêmico, e fazer com que a minha inclinação à leitura, à literatura, pudesse também agregar a minha curiosidade de pesquisa, de metodologia científica. E no mais eu gostava muito, muito. Eu trabalhava com idosos, trabalhava dando aula de anatomia também. E as duas coisas meio que tomaram muito, assim, uma proporção gigantesca dentro do meu programa de educação física. E tudo isso levou a uma oportunidade de sair do Brasil para ter um intercâmbio de 3 meses no Canadá. E por conta do meu interesse com a pesquisa científica dentro da universidade, que era voltada para exercício físico no envelhecimento saudável em idosos, eu consegui uma bolsa para vir para cá, para o Canadá, uma bolsa muito concorrida para o mundo inteiro, só algumas pessoas foram contempladas, e o meu histórico acadêmico até então, que foi no 3º ano da universidade, era excelente, e eu tive muita sorte de achar um professor canadense que gostou do meu histórico, do meu currículo e da minha experiência acadêmica e científica e quis me contratar para esse programa de intercâmbio. E aí foi aquele negócio de tentar fazer tudo no peito, na raça, assim, ir atrás de passaporte, atrás de visto, de permissão de estudo, permissão de trabalho. E detalhe, o inglês, né? Que até então eu nunca tive nenhuma educação formal em inglês além do ensino médio, foi só o ensino médio mesmo. Então, dentro de uns 6, 7 meses, eu decidi me dedicar ao máximo para aprender o máximo de inglês que eu poderia aprender naquele momento e ir com a cara e com a coragem, vir para o Canadá, trabalhar e estudar aqui por 3 meses, sem realmente nunca ter falado inglês fluente ou ter tido contato com um nativo da língua inglesa.
E aí tive vários amigos que me ajudaram nessa época a entender, assim, a língua e me deram muitas dicas. Eu estudei muito, muito, muito inglês naquela época. E também, assim, juntando dinheiro, pedindo dinheiro emprestado, essas coisas todas para poder comprar roupa, por exemplo, para poder... Porque a bolsa cobria as despesas maiores da viagem, né? Tipo a passagem e tal. Enfim, chegou o grande dia. Eu não conseguia realmente acreditar que eu estava vindo para o Canadá. Sair do interior da Bahia para ir para São Paulo já tinha sido uma mudança total, né, na minha vida, e acabei saindo do Brasil para vir para o Canadá, estudar por 3 meses, como eu disse. E ao tempo todo eu ficava pensando assim, porra, teve uma época que eu nem tinha comida em casa praticamente, assim, meus pais nunca pisaram na universidade, a gente passou tanta necessidade, tantas coisas difíceis, assim, muitas terríveis, outra doença do meu pai também. E eu tava num avião, num Boeing, voando pro Canadá, para uma instituição canadense de excelência, onde eu ia estudar. E aí, assim, a coisa que você mais sente quando você sai do seu país é falta do seu país. E aí é quando eu passei a refletir muito sobre a minha origem e a minha raiz nordestina e baiana e riachense, que nunca me deixou, na verdade. Nesses 3 meses eu aprendi muito no Canadá. Eu lembro de chegar no hotel para a primeira semana. Primeiro eu fiquei num hotel, depois eu acabei ficando num alojamento. E eu entrar no hotel e ir pro quarto e não saber nome de, tipo, maçaneta de porta. Porta a gente sabe em inglês, mas maçaneta de porta a gente não sabe, apagador de luz a gente não sabe. São os detalhes, as nuances, as minúcias. E de não saber como que se fala, por exemplo, torneira em inglês, ou garfo, ou faca. Porque eu tinha um conhecimento, mas era um conhecimento bem específico, muito acadêmico e básico no diálogo. Mas as coisas, o vocabulário era muito, muito pobre ainda. E a minha primeira noite foi olhar assim na minha sala, né, no quarto onde eu estava, que era a sala e quarto, e tentar realmente, tipo, ver os objetos ao meu redor e tentar aprender o nome. Naquele dia eu já estava no Canadá, tentar aprender o nome daqueles objetos. Então eu ficava olhando assim, travesseiro. Como que é travesseiro em inglês? Fogão, garfo, faca, garrafa, por exemplo. Essas coisas todas que eu não tinha sacado até então. Foi realmente uma experiência e tanto. E aos poucos eu fui me acostumando com o clima, com o pessoal do laboratório onde eu estava trabalhando. Eles me receberam muito bem. Conheci outros estrangeiros que vieram através do mesmo programa e tenho hoje grandes amigos desse programa. Tenho um amigo que é da Índia, tenho uma amiga que é da cidade do México, que hoje mora em Oxford, na Inglaterra. Amigos do Vietnã e da China, por exemplo. Dentro desses 3 meses, o meu inglês melhorou bastante. Eu tive muita experiência no hospital onde eu trabalhava e todo o meu programa era voltado para a promoção de saúde e prevenção de demência e prevenção de doença de Alzheimer em idosos, tudo através do exercício físico. E eu estava no laboratório dia e noite, das 8 às 8 praticamente. E por conta desse esforço todo, o meu orientador veio com um convite ao final do meu intercâmbio, que foi em dia 25 de agosto. Ele disse, gostamos muito do seu empenho, do seu trabalho, e seria muito bom se nós pudéssemos estender esse trabalho. Você não gostaria de voltar para fazer um mestrado? Foi esse o convite que ele me fez. E para mim foi totalmente inesperado,
E eu fiquei totalmente, assim, surpreso e muito, muito feliz, muito orgulhoso de ter chegado até ali, ter cedido as expectativas que eles tinham para mim e que o meu orientador me convidou para fazer esse mestrado. Aí vai eu de volta pro Brasil e com uma puta saudade de todo mundo. E tava no avião, assim, eu lembro, tava lendo um livro do Paulo Leminski, que eu tinha trazido comigo, que era um livro de poesia chamado Toda a Poesia, do Leminski. E se não me engano, é um dos títulos de um dos poemas dele, se chama Distraídos Venceremos. E aquilo ainda levo comigo, né? Porque naquele dia eu notei que eu não tinha planejado nada daquilo, nada do que estava acontecendo comigo, eu não tinha realmente planejado nada, mas eu fui dando o meu melhor a cada etapa e tentando superar as dificuldades e meio que pondo as caras mesmo e de certa forma distraído. E aí aquele título do poema ficou comigo, né? E ainda penso bastante sobre esse poema do Paulo Leminski. Bom, voltei ao Brasil para terminar minha graduação em Educação Física. Eu tinha mais um ano no curso e nesse último ano eu estava me preparando para o mestrado já e já estava muito nessa cabeça de ser pesquisador, de tentar entender melhor o que é a pesquisa para de repente conseguir entrar num doutorado ou algo assim depois lá na frente. Então eu me formei em Educação Física no final de 2014 e do final de 2014 até outubro de 2015 eu trabalhava à noite, tarde e noite, numa clínica de fisioterapia e treinamento funcional em São Paulo, lá no centro, na Avenida Angélica. E durante o dia eu estudava inglês, era basicamente o que eu fazia. Porque, muito embora eu já tinha tido os 3 meses de experiência, estava muito longe de ser fluente. E para entrar na universidade onde eu faria o mestrado, eu precisaria passar num teste de inglês. E eu estava me preparando para esse teste, estudando todo dia em casa, na casa do meu tio lá, em São Paulo, todo dia de manhã, umas 3, 4, 5 horas de estudo. E aí ia para a academia, para a clínica onde eu era treinador. E fiquei nessa luta aí de uns 8, 9, 10 meses até planejar o mestrado. A coisa mais curiosa dessa época foi porque eu realmente não tinha muita noção do sistema educacional canadense e como que as coisas seriam aqui. De verdade, o meu orientador, que me fez o convite para voltar, não deu muitos detalhes exatamente do que essa volta seria, não é? Então eu fui sem saber mais ou menos. E aí eu fiz o pedido do mestrado, mandei o meu currículo para a universidade e a universidade tem que aprovar esse pedido e aí você aceite no programa. E aí eu recebi um e-mail da universidade com umas informações muito confusas, assim, que eu tinha que pagar uma quantia para vir e que não fazia muito sentido, eu não entendi muito. Aí que eu descobri que, muito embora as universidades são públicas no Canadá, a maioria das universidades, a maioria é pública, você ainda precisa pagar diretamente para a universidade para poder estudar, né? E se você é estudante estrangeiro, você paga 3 vezes mais na maioria das universidades. E aí eu pensei, não tenho nem condições de ir então, porque eu não tenho dinheiro. E aí o meu orientador deu a maior força, eu tinha conseguido uma outra bolsa para vir já, então já tinha uma certa quantia que me ajudaria, que eu estava contando com aquela quantia para as minhas despesas, mas não para o mestrado, para pagar a universidade. E aí ele conseguiu me arrumar um emprego para eu estudar e trabalhar. E eu também comecei a dar aula na universidade para alunos de graduação. Como eu já estava no mestrado, dava para dar aula. E meu primeiro ano foi isso. Eu cheguei aqui
Antes de contar essa história, rapidamente, só para lembrar, muito agradecido à minha mãe, que me deu muita força nessa época. Manhã foi realmente fundamental. E também os meus amigos de São Paulo. Para vir para o Canadá pela segunda vez, eu não tinha dinheiro para as passagens. Então eu vendi todos os meus livros didáticos da época da universidade para todo mundo. Eu tinha alguns livros científicos que não eram exatamente didáticos, mas que eu lia porque era interessante, vendi todos. E os meus amigos foram comprando, e eles foram comprando de forma muito generosa. Eu vendi o livro por 50, eles pagavam 100, por exemplo, só para me ajudar mesmo, assim. E isso foi essencial, porque com esse dinheiro eu paguei o meu visto, eu paguei a minha passagem. O meu tio pagou grande parte da minha passagem também. E quando estava tudo pronto para embarcar, eu lembro de ter o meu passaporte, o meu visto, a minha passagem, e eu tinha uma passagem de volta marcada já, comprada para o mês seguinte, caso as coisas dessem errado. E eu cheguei no Canadá com $700 na conta, que era para pagar o aluguel da casa onde eu ia ficar, e uma mala, e foi isso. E claro, a passagem de volta, né, se as coisas tivessem dado errado. Mas, como nordestino que sou, corri atrás, assim, e o tempo todo pensando e refletindo no tanto de sofrimento que eu já tinha passado, que a minha mãe passou, que os meus avós passaram, sempre muito pobres, vivendo na seca, na falta de coisas básicas, assim. A gente sempre passou muita dificuldade. Para mim seria só mais uma etapa de primeiro ano no Canadá, tentar me virar para ter dinheiro suficiente para comer, para, sei lá, comprar roupa, essas coisas todas. Mas não faltava coragem, sacou? Não faltava coragem mesmo, assim. Eu trabalhei duramente durante muito tempo. Trabalhava muitas horas por dia. Finais de semana, minha vida se resumia a estar no laboratório. E estava lá dia e noite, dando o máximo, trabalhando também, né, com outras coisas para poder pagar todas as minhas despesas, pagar o meu mestrado. E nessa eu consegui ter um artigo aceito para publicação, o que para um estudante de mestrado do primeiro ano é um negócio surreal, assim. O meu orientador viu o meu potencial e me deu uma quantidade de dados para trabalhar e disse: se você conseguir publicar, a gente vai ser excelente, vai para cima. E essa primeira publicação fez com que a universidade me notasse. E aí eu recebo um e-mail que, quando eu li o e-mail, eu caí aos prantos, chorando e agradecendo a todo mundo que tinha me apoiado até então, que esse e-mail veio depois dessa minha primeira publicação, desse meu primeiro artigo. O coordenador do curso da minha universidade, de onde eu estava fazendo o mestrado, disse que reconhecia o meu trabalho, o meu esforço e as minhas conquistas até então, e que gostaria de oferecer uma bolsa completa de estudos para a universidade. Essa bolsa cobriria todas as despesas do meu mestrado, que eram muitas, e ainda pagaria um salário para mim por mês, para que eu só estudasse, para que eu só focasse. Isso veio com um ano de mestrado. E naquele sufoco todo, quando eu recebi esse e-mail, foi assim, mudou tanto, tudo melhorou do nada, assim. Mas é aquela história de não saber exatamente o que ia rolar e fazer mesmo assim, sacou? Como foi no dia que eu subi no Gontijo, de Riacho a São Paulo. Mesma coisa quando subi no Boeing de São Paulo a Toronto. E, sabe, muita coragem, muita fome de ir fazer mesmo, assim. Sempre tive muito orgulho de ser quem eu era, que sabia que potencial não ia faltar, trabalho jamais faltaria, sacou? Esforço jamais faltaria. Com um ano de mestrado, eu recebi
dessa bolsa. Com 6 meses depois que eu recebi a bolsa, o meu orientador fez o convite para eu fazer um doutorado. Normalmente na carreira acadêmica faz-se o mestrado primeiro, são 2 anos, e aí ao final do mestrado tem-se a transição para o doutorado, que são mais 4 anos. Mas o meu orientador queria que eu fosse direto para o doutorado. Então eu nem fiz o mestrado, de certa forma, fiz um ano e meio. E aí foi outro momento transformador, porque eu não estava esperando, né? Meu orientador disse: poxa, você está indo muito bem, eu acho que você está no nível de doutorado, você precisa fazer um doutorado, não vamos terminar o mestrado e depois fazer o doutorado, faz o doutorado direto já. E aí a gente fez o pedido para a universidade aceitou a transição, aí do dia para a noite eu virei aluno de doutorado ao invés do aluno de mestrado. Então eu não tenho um mestrado, por exemplo, eu tenho um doutorado. E no doutorado foi quando eu me descobri realmente como um cientista, como um pesquisador, como apreciador do conhecimento. E nessa época a vida era laboratório, casa, laboratório, nem tinha tempo para nada, assim, de verdade. Só ir para academia, porque eu nunca deixei de treinar. E um frio no inverno canadense, que fica, é muito frio no inverno, assim. Ficava horas no laboratório, final de semana, mesmo quando às vezes não tinha nem trabalho para fazer, você ia lá, sentava, ficava pensando no que ia fazer na segunda-feira, era tipo sábado à noite, eu estava no laboratório pensando no que, porque eu não tinha mais nada para fazer de certa forma. Mas eu sabia o custo que foi de chegar até ali, eu não queria abrir mão de nenhuma oportunidade, eu não queria me distrair, eu queria estar ali e dar o meu máximo. E foi o que aconteceu. Assim, eu dei o meu máximo, acabei ganhando tipo 3 bolsas depois, eu ganhei várias bolsas no doutorado e eu acabei me estabelecendo dentro do departamento como um aluno de doutorado que estava excedendo as expectativas e por isso fui convidado a fazer um pós-doutorado. O convite veio de outra universidade, de uma das maiores pesquisadoras na minha área. E enquanto eu estava no último ano do doutorado, ela mandou um convite para o meu orientador, perguntando se eu estaria disponível ou se eu consideraria fazer um pós-doutorado. E para isso, claro, eu aceitei a oferta porque dentro da minha área de pesquisa, que continua sendo exercício físico e saúde cerebral, que é algo que eu sou fascinado ao cérebro humano, então eu estudo como a atividade física e o exercício físico pode modificar o fator de risco para demências, por exemplo, a doença de Alzheimer, derrame, AVC, coisas do gênero. E é um assunto muito complexo e tal, mas de uma forma geral é basicamente isso. E essa professora que convidou para o pós-doc é, dentro do Canadá, a maior pesquisadora nesse campo e, para mim, no mundo, assim, a maior pesquisadora hoje, mais bem estabelecida. E ela fez esse convite para eu ingressar no pós-doc. E com isso a gente pediu bolsas, né? Porque quando você entra no pós-doc, você pode pedir bolsas ou financiamento para o governo canadense ou para instituições não governamentais. E aí a gente ajuda e paga o seu salário. E você entra como um acadêmico de excelência porque você está sendo pago para trabalhar em uma universidade e esse financiamento vem de órgãos importantes, né? Tanto do governo quanto de organizações não governamentais. E no dia em que eu defendi o meu doutorado, que foi no dia 24 de abril de 2020, no mesmo dia eu recebi a confirmação de que eu ganhei uma bolsa de pós-doc, que é uma das mais concorridas no Canadá e apenas 10% das pessoas que pedem essa bolsa conseguem. E foi aí novamente mais um momento de reflexão, poxa, eu tinha acabado de defender o doutorado, no mesmo dia eu recebo a notícia que eu tinha ganho uma bolsa, o que permitiria que eu trabalhasse de forma livre e, sabe, sem me preocupar muito assim com questão financeira. E foi no dia que eu defendi o doutorado
uma cerimônia, um negócio. Por conta da pandemia foi um pouco diferente, mas essencialmente você precisa defender as suas teses acadêmicas que você construiu em 5 anos, que foi o período que me levou para terminar o doutorado. E você tem pesquisadores estabelecidos te bombardeando com perguntas, eles leram a sua dissertação e querem saber se você de fato está apto a ser um doutor, que em inglês é a sigla PhD. E isso foi uma batalha também, é claro, a mais importante até então. Eu me lembro disso. Foram 4 horas que passaram assim, eu estar sentado no apartamento, porque a gente teve que fazer pela internet, sentado no meu apartamento sozinho. A minha noiva saiu com o meu cachorro para que não tivesse barulho no apartamento, e eu recebi a notícia, porque eles fazem essa sabatina, né, de 4 horas, aí eles se reúnem e depois voltam para dar o veredito. Aí me tornei doutor. Aí eu lembro de sentar assim na sala, ficar olhando para o tempo assim, e de lembrar que meu pai disse quando eu era criança que eu ia ser doutor um dia. A gente estava com os amigos dele, aí eu acho que eu era muito falante como uma criança, e os amigos ele perguntavam coisas para mim, eu falava umas bobagens assim, eles riam. Aí meu pai passava a mão na minha cabeça e dizia: esse aqui vai dar para doutor, esse aqui vai ser doutor um dia. E naquele dia, no dia 24 de abril, eu me tornei doutor. Doutor em ciência, pesquisador, cientista, que é o maior, né, título acadêmico que alguém pode ter. Eu que sou de Riacho de Santana, família pobre, nunca tivemos casa, carro, nada. Meus pais nunca entraram numa universidade. Me tornei doutor. E todo dia eu penso nisso, assim, de como foi tão difícil e como é só o começo também, porque existem tantas outras coisas que eu quero fazer e chegar e conquistar, e isso é só o primeiro passo mesmo, assim. Mas é um passo grandioso, e eu digo isso não por arrogância, nem nada, é porque eu realmente acho que não fosse a sorte de ter tido meu tio, os amigos que me ajudaram ao longo do caminho, eu jamais estaria aqui. Mas isso também é prova de que existem tantas outras pessoas que poderiam fazer tanto, se lhes fossem dada a oportunidade, como a mim foi dada de diversas formas, em diversos momentos. Mas eu também fui de corpo e alma, assim, entreguei realmente essa missão de mudar a minha realidade, de me tornar a melhor pessoa, pesquisador, acadêmico que eu pudesse me tornar. E, de novo, é só o começo, então existem muitas coisas que eu quero fazer ainda. E tudo isso vem do ser nordestino. A Tati pediu para que eu falasse sobre isso de ser nordestino, das minhas raízes, de como essas coisas me afetam muito. Eu tenho uma puta saudade do Brasil, muita saudade do Nordeste, de Riacho. É de onde eu sou, e saudade não é uma coisa voluntária que se sente, sabe? Não é uma coisa racional. Saudade se sente pronto. E aí quando bate essa saudade, às vezes eu tomo uma cerveja, às vezes eu ouço um baião de Luiz, entre um gole e outro, que eu curto muito. Toco um violão mais ou menos, mas toco. E eu fico tentando melhorar, né? Acalmar essa saudade, revivendo assim aos poucos, de forma bem leve, assim, memórias através das músicas. E, né, às vezes ligo para os amigos só para ouvir o sotaque. Tem vezes que eu ligo para um amigo meu só para ouvir sotaque, porque
Raramente eu falo em português aqui. E quando falo é um sotaque do sul, paulista e tal, o pessoal que mora aqui, normalmente vem do sul, pouca gente vem do Nordeste para cá. Mas a minha formação cultural é muito voltada para o Nordeste, a literatura, a poesia, principalmente a poesia, mas também a música. Tenho muito orgulho de ser assim nordestino e só não voltei porque não deu mesmo. Só não retornei para visitar, para ver as pessoas, porque dentro de um doutorado não se tem tempo para quase nada e o Brasil é gigantesco, então não teria tempo para ir ao Brasil e visitar todos. E é caro, né? Então não tinha dinheiro para viajar assim, ir e voltar. E no mais as coisas nunca estiveram boas ou estáveis para minha família. Meus irmãos tiveram diversos problemas com drogas e coisas do tipo que hoje a gente conseguiu resolver, mas que na época voltar para o Nordeste, para o Brasil, era viver essa realidade e ver tudo isso acontecendo. E eu não tinha nenhuma condição emocional, psicológica de voltar e ver e viver isso. Mas eu continuo sendo, porque o meu coração ficou, sacou? Ficou no Brasil, ficou no Nordeste. Eu leio muito a história do Brasil, leio muito a história do Nordeste, literatura, a história factual mesmo, assim. Bom, a história é uma concepção, mas os relatos factuais que nós temos. E muito embora o meu sotaque tenha mudado um pouco, as expressões que eu uso, porque morando aqui, morando em São Paulo, a gente vai se misturando, mas ainda sou, como eu disse, meu coração ainda está aí. E espero poder não somente voltar para ver todo mundo, mas também contribuir para uma mudança real na vida das pessoas que estão aí. E que, como eu disse, existem tantas pessoas que certamente assim teriam as mesmas conquistas que eu tive se lhes fosse dada, né, a oportunidade que a mim foi dada. Eu quero criar oportunidades para essas pessoas dentro do campo acadêmico, dentro da educação. E eu espero realmente que isso aconteça, não num futuro distante, num futuro próximo. É um dos planos que eu tenho, uma das conquistas que eu quero né, fazer, assim, quero chegar e poder dar a oportunidade a muitas das pessoas, muitas pessoas que têm um potencial enorme para chegar onde eu cheguei. E eu acredito muito nisso, na resiliência da nossa gente, na força da nossa gente, na capacidade de recomeçar que a nossa gente tem. Só quem passou fome, enfrentou seca, teve dificuldade a vida inteira, que os pais nunca fizeram na universidade, só essa gente sabe realmente o peso do fardo que carrega, mas carrega, porque tem muita força. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu espero que, de certa forma, a minha mensagem ou a minha história de vida possa servir para que outras pessoas se inspirem também e tentem conquistar o doutorado delas ou qualquer que seja a conquista delas. E eu realmente espero que isso sirva para esse objetivo e estou à disposição para quem quiser trocar uma ideia. Vai ser a maior honra. Muito obrigado, Tati. E obrigado a todo mundo que viu o vídeo até aqui. Forte abraço. E para lembrar o Fernando Pessoa, eu sei que eu não sou nada, nunca terei nada, não desejo ser nada. A partir disso eu tenho em mim todos os sonhos do mundo. Eu ouvi esse poema, eu devia ter uns 12 anos, uns 11 anos. E eu tinha todos os sonhos do mundo e ainda tenho.
Até mais. Ouvindo as narrativas de Narlon para fazer o script desse xodó, eu chorei convulsivamente. Na verdade, ainda há pouco, para chamá-lo, eu quase que me engasgo novamente. Porque a minha emoção era tamanha que não cabia em mim. Eu precisava deixar transbordar. Eu precisava compartilhar, mesmo antes de trazer aqui pelo nosso xodó. Então eu tive que falar com o professor Carlos Magno, Grilo, que Narlon coloca como referencial na sua vida, e não apenas por questões de palavras, o que faz a diferença, o que fez a diferença não foram palavras, foram ações. Ele tomou o professor Carlos Magno como referencial pela sua postura, pelas suas ações, pelo seu encaminhamento de vida. E perceber o quanto que nós podemos ser exemplos para essas pessoas, O quanto que a gente pode ser exemplo para outras pessoas. O próprio Narlon hoje se configura num exemplo para tantos outros jovens. Isso me dá um pouco de esperança e crença nas palavras dos versos que ainda há pouco eu recitei sobre se transformar e transformar o mundo, sobre tocar pessoas. E Grilo, professor Carlos Magno, tocou Narlon, e Narlon com certeza vai tocar muitas pessoas. E nesses toques suaves que a vida nos permite dar, é que está o grande diferencial, é que faz a grande diferença do propósito do que a gente veio fazer nesse mundo. Isso é muito profundo, isso é muito bonito, isso é muito significativo. Logo depois de falar com o professor Carlos Magno, ainda muito emocionada, eu também falei com Narlon, porque fiquei imaginando o número de Narlons que passam pelas nossas vidas e o quanto que nós podemos fazer a diferença para esses Narlons da vida. E essa diferença, ela não é feita, como eu já disse, com palavras. Ela é feita com gestos, ela é feita com ações, ela é feita com o toque suave do coração, de encarar o outro, de enxergar o outro, de estender a mão ao outro. Então, basta ter sensibilidade e tudo isso fica muito claro para a gente, todo esse significado fica muito claro para a gente. E é nesse momento que cai por terra, toda a tese que às vezes eu tento reconstruir dentro de mim, de não absorver tanto aquilo que se passa ao meu entorno, de não absorver tanto as questões que perpassam pelos meus alunos, pelos meus amigos, pelos meus familiares, porque é nesse momento que a gente vê que realmente uma pessoa, uma única pessoa, pode fazer uma grande diferença no mundo. E não dá realmente para dissociar isso dentro da gente e ser insensível, a essas percepções que são necessárias em relação ao outro,
enxergar o outro de fato. Como não se deixar tocar por uma história de vida assim, como ignorar os tantos Narlons, alunos, família, amigos, conhecidos e até desconhecidos que passam pelas nossas vidas, né? Não pode ser por um acaso. Há uma conspiração divina aí. Não foi por acaso que o professor Carlos Magno atravessou o caminho de Narlon. E sabe lá quantas outras pessoas que também atravessaram e que também contribuíram para o seu processo de construção, né? Eu não posso deixar de lembrar nesse momento também daquele tio, né? Que estendeu a mão, um gesto tão simples e tão significativo ao mesmo tempo. E quando a gente vê essas pessoas que acariciaram o mundo de Narlon, não tem como eu não me remeter a uma obra que, para mim, é uma referência de vida, que é O Pequeno Príncipe. E lá a gente encontra uma citação que diz assim: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, quando eu penso nisso, muitos, né, se tornaram eternamente responsáveis por Narlon. Muitos se tornam eternamente responsáveis por outras pessoas. E é claro que ninguém mais do que o próprio Narlon protagonizou a sua própria vida. É claro que ao invés de se vitimizar, ele se fortaleceu, né? Ele usou as pedras que a vida lhe atirou para formar o seu castelo e se edificar. E isso também é muito importante. Mas cativar pessoas é algo que realmente é necessário a gente trazer para esse mundo que está cada vez mais nos empurrando para a objetividade, que cada vez mais tira de nós a subjetividade necessária para ter a sensibilidade de enxergar o outro. A gente vive num mundo, atualmente, onde a gente percebe, né, que há uma tendência muito forte à racionalização de tudo. E as emoções são sufocadas nesse processo. E o ser humano é um ser emotivo por natureza. E nesse processo de sufocamento, a nossa subjetividade, a nossa sensibilidade vão sendo esmagadas, né? E a gente precisa perceber que, embora a racionalidade seja de fato necessária, como foi para Narlon em algumas tomadas de decisão, de decisões, é claro, né, porque foram muitas as decisões que ele teve que tomar, mas a emotividade, a sensibilidade também é necessária para nos impulsionar a sermos seres melhores e darmos atribuição de significado a tudo aquilo que fazemos, por tudo aquilo que somos, que temos e que construímos nesse mundo. E agora eu olho para essa figura, né, com essa carinha de bebê, PhD. Pensem vocês, a maioria das pessoas com pós-doutorado que eu conheci são pessoas que já estão numa idade avançada e eu olho para essa carinha de bebê com PhD
E, gente, é um orgulho muito grande, né? Ele termina contradizendo todos os paradigmas, todos os estereótipos do mundo e mostra que, às vezes, a gente pode nadar contra a corrente e conseguir, se tivermos uma força íntima, aquela força estranha. E aí eu me lembro de um verso de uma canção, e Narlon, eu sei que aprecia muito as canções, aprecia muito a nossa literatura brasileira, a nossa literatura sertaneja, a nossa literatura nordestina e também as nossas músicas. A gente já confabulou algumas vezes sobre isso. E nesse momento eu me recordo daquela canção que diz assim: por isso essa força estranha, por isso uma força me leva a cantar, por isso essa força estranha. E essa força estranha que nos impulsiona a sermos diferentes, a fazermos um mundo diferente, ao nos transformar e ao nos transformar o mundo ao nosso redor. Se não temos a condição de transformar o mundo inteiro, que possamos ao menos transformar pedacinhos de mundo, como esse pedacinho lindo de mundo que é Narlon Cássio. E é muito bom saber, né, que eu fiz parte dessa história, que você passou pela minha vida, Narlon, que você fez da minha vida uma vida um pouquinho melhor a partir da sua história de vida. E é assim, transbordando de emoção, que nós encerramos mais esse programa. Mas não sem antes pedir aos nossos companheiros, porque é assim que eu os enxergo, né? A gente tem uma relação mútua de eu daqui, vocês daí, eu de cá e nós dois, e nós todos misturados nesse programa, dando a tônica desse programa. E é assim que a gente encerra esse programa, pedindo a vocês, né, nossos colaboradores, nossos companheiros de xodó, que continuem assistindo o nosso programa, que continuem compartilhando os nossos programas, né? Que continuem compartilhando com os amigos, com os grupos de amigos, nas redes sociais. Nos sigam também através do Facebook e do Instagram, @xodóconversos, tudo junto em minúsculo, sem acento. Queremos também agradecer a nossa parceira, Dona Farda, que atua no mercado na confecção de uniformes. Conheça a Dona Farda através do @Dona Farda, tudo junto em minúsculo. Agradecemos ainda a parceria do IDERB, da TVE, da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, da Secretaria de Educação do Estado da Bahia. E dessa vez, mais do que nunca, eu termino esse programa cheia de fé, amor e gratidão.